Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Título: A Tentação de Ricardo, entre a moral e o desejo. Capítulo 1: O peso da honestidade. Ricardo, um jovem negro, cruzava as ruas da cidade com uma determinação que poucas pessoas de sua idade possuíam. Aos 17 anos, ele não apenas estudava, mas também trabalhava em um mercadinho na periferia. Era ali, no meio do calor e das dificuldades, que ele moldava seu caráter. Filho de Dona Maria, uma mulher de fibra, trabalhadora e honesta, ele tinha orgulho de sua mãe. Criado na favela, sabia que o caminho da vida nem sempre era reto, mas com os valores que seu pai lhe ensinara, ele sempre se mantinha no rumo certo, educado, respeitoso e, acima de tudo, honesto. No mercadinho, Ricardo fazia de tudo, mas sua função principal era de entregador. Ele conhecia cada rua da cidade, tanto na sua humilde favela quanto nos bairros nobres da Zona Sul, onde a diferença entre riqueza e pobreza parecia um abismo intransponível. Era nesse contraste que ele vivia seu dia a dia, carregando sacolas pesadas para os apartamentos de luxo, onde o ar cheirava a perfume caro e o chão era sempre brilhante como se nunca tivesse conhecido a sujeira. Uma das clientes mais frequentes de Ricardo era Dona Rosa, uma mulher forte e decidida, que comandava uma das empresas mais lucrativas da cidade. Com quase 50 anos, ela havia construído um império sozinha, após perder o marido pouco depois do nascimento de seu filho. Com a solidão como sua companheira constante, ela vivia em uma mansão imponente, mas vazia. Seu filho estudava e trabalhava no Canadá, e os contatos entre mãe e filho eram esparsos, limitados a chamadas de vídeo e telefonemas ocasionais. Dona Rosa era uma mulher de presença. Mesmo com o peso dos anos, ela mantinha uma aura de poder que intimidava a maioria das pessoas ao seu redor. Contudo, com Ricardo, essa dinâmica era diferente. Ela o observava, com interesse crescente, cada vez que ele chegava para entregar as compras. Inicialmente, eram apenas conversas rápidas, um comentário sobre o tempo, a cidade, as novidades do mercadinho. Mas, com o tempo, essas conversas foram se estendendo. Ricardo, sempre educado e respeitoso, tratava Dona Rosa com a mesma cortesia que tratava todas as pessoas. Para ele, ela era apenas mais uma cliente, e a idade ou o status dela não mudavam isso. Mas, para Dona Rosa, ele era diferente. Havia algo na juventude de Ricardo, em sua integridade, que a atraía de forma que ela mesma não compreendia. Talvez fosse a solidão, talvez fosse o cansaço de uma vida de trabalho sem afeto verdadeiro, ou talvez fosse simplesmente o fascínio por alguém tão puro e intocado pelas tentações que ela mesma já havia enfrentado. Com o tempo, Dona Rosa começou a testar Ricardo de formas sutis. No começo, eram apenas pequenos gestos, um toque na mão ao pegar as sacolas, um sorriso mais prolongado do que o necessário, um elogio disfarçado de gentileza. Mas Ricardo, fiel aos ensinamentos de seu pai, nunca deixava transparecer desconforto ou dúvida. Ele agradecia educadamente, mantinha sua postura e partia, sem deixar que a insinuação se aprofundasse. No entanto, a insistência de Dona Rosa começou a aumentar. Ela oferecia gorjetas mais altas, pedia para que Ricardo ficasse mais tempo, inventava desculpas para que ele voltasse mais vezes. Mas Ricardo, mesmo precisando do dinheiro, recusava educadamente qualquer oferta que julgasse excessiva. Ele sabia que sua dignidade valia mais do que qualquer quantia que ela pudesse lhe oferecer. Para ele, manter a cabeça erguida era um princípio inegociável, e ele jamais trocaria sua moral por conforto ou facilidades. Certo dia, ao chegar na casa de Dona Rosa para mais uma entrega, Ricardo percebeu algo diferente no ar. Ela estava mais solícita do que o normal, mais sorridente. Vestia-se de maneira casual, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Ela o convidou para entrar, dizendo que tinha um pagamento especial para ele, algo que ele não podia recusar. Ricardo, como sempre, hesitou. Ele nunca entrava nas casas dos clientes, a menos que fosse estritamente necessário. Mas a insistência dela foi tão firme que ele, contra sua vontade, aceitou o convite. Ao cruzar a porta, sentiu o cheiro suave de incenso no ar, uma atmosfera quase cerimonial. Dona Rosa o guiou até a sala, onde havia uma mesa posta com café, bolo e outras iguarias que ele sabia que jamais poderia se permitir comprar. Ela o convidou a sentar-se e, enquanto ele tentava compreender o motivo de tanta gentileza, ela começou a falar sobre sua vida. Contou-lhe sobre seu passado, sobre como havia lutado para chegar onde estava, sobre as dificuldades que enfrentará como mulher sozinha em um mundo dominado por homens.
Havia algo de confessional em seu discurso, uma espécie de desabafo que Ricardo não esperava ouvir. Enquanto ela falava, ele ouvia com atenção, mas mantinha sua postura. Não era de seu feitio se envolver nas questões pessoais dos clientes, e ele sabia que, por mais que se sentisse honrado por aquela confiança, havia algo mais por trás daquela aproximação. E, de fato, quando ela terminou sua história, houve uma breve pausa, seguida por um olhar fixo nos olhos dele. Ricardo, ela disse, com um tom que misturava sinceridade e sedução, você é um rapaz especial. Eu vejo em você uma integridade que poucos homens têm. Eu preciso de alguém como você ao meu lado, alguém em quem eu possa confiar. O que acha de trabalhar diretamente para mim? Ricardo, surpreso com a proposta, hesitou. Ele sabia que, trabalhando para Dona Rosa, ganharia mais do que jamais ganhará no mercadinho. Poderia ajudar sua mãe de maneira que sempre sonhara, poderia pagar os estudos que tanto almejava. Mas algo dentro dele o alertava de que aquele convite não era apenas profissional. Ele agradeceu pela oferta, mas disse que precisaria pensar. Não queria tomar uma decisão precipitada, ainda mais com o que sentia nas entrelinhas do pedido. Dona Rosa, no entanto, insistiu, e sua insistência, dessa vez, soou mais como um aviso do que um convite. Havia algo no olhar dela que o fez sentir um calafrio, como se ela estivesse prestes a ultrapassar uma linha que ele não queria cruzar. Ricardo, educado como sempre, levantou-se e disse que voltaria com uma resposta. Dona Rosa sorriu, mas seu sorriso não era mais o mesmo. Havia um ar de desafio, como se soubesse que ele não teria outra escolha senão aceitar. Enquanto ele saía da casa, sentiu o peso daquela oferta sobre seus ombros. A partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. Capítulo 2 – A Armadilha do Destino. Ricardo passou os dias seguintes imerso em uma turbulência de pensamentos. A proposta de Dona Rosa ecoava em sua mente como um sino incessante. Ele já tinha recusado ofertas menores e recusaria qualquer gesto que manchasse sua moral, mas aquela oferta era diferente. Não se tratava apenas de um emprego melhor ou de mais dinheiro, havia algo subentendido, uma insinuação velada. No entanto, a necessidade falava alto. O dinheiro que ele poderia ganhar trabalhando diretamente para Dona Rosa resolveria muitos de seus problemas e aliviaria o fardo financeiro que sua mãe, Dona Maria, carregava sozinha. Enquanto pedalava sua bicicleta pelas ruas da cidade, fazendo entregas para o mercadinho, Ricardo tentava afastar os pensamentos sobre Dona Rosa. Mas a cada volta que dava, cada esquina que dobrava, sua mente retornava àquela casa luxuosa, àquela mulher misteriosa e à sua oferta que soava mais como uma tentação do que uma oportunidade. Naquela noite, ao chegar em casa, Dona Maria estava exausta, como de costume. O corpo cansado de uma vida de trabalho pesado se refletia em suas mãos calejadas e nos olhos cansados, mas sempre orgulhosos. Ela perguntou a Ricardo sobre seu dia, e ele, tentando esconder sua inquietação, resumiu tudo rapidamente, mencionando apenas as entregas habituais. E aquela mulher da Zona Sul, a Dona Rosa? Perguntou Dona Maria, enquanto preparava o jantar. Ela sempre parece simpática quando você fala dela. Ricardo hesitou por um momento. Sim, Dona Rosa era simpática, talvez até demais. Ele sabia que sua mãe jamais desconfiaria das intenções escondidas por trás dos sorrisos e das palavras amáveis. Para Dona Maria, o mundo era mais simples, mais direto. Gente rica, como Dona Rosa, sempre parecia distante, mas ao mesmo tempo, se mostrava respeitosa e educada. Sim, ela é simpática, Ricardo respondeu, evitando entrar em detalhes. Dona Maria sorriu, satisfeita, enquanto colocava os pratos na mesa. Ricardo sabia que a última coisa que queria era preocupar sua mãe. A ideia de deixar o mercadinho para trabalhar diretamente para Dona Rosa parecia, à primeira vista, uma oportunidade de ouro. Mas havia algo incômodo na forma como aquela oferta foi feita, algo que não podia ser ignorado. Nos dias seguintes, Ricardo continuou suas entregas com o mesmo zelo, mas sentia o peso da escolha se aproximando. A cada vez que pedalava até a casa de Dona Rosa, sentia que estava sendo observado de maneira diferente. Dona Rosa o esperava com um sorriso mais largo, com conversas mais longas e, às vezes, com toques de gentileza que cruzavam a linha da formalidade. Ele percebia que, a cada encontro, ela o puxava mais para dentro de sua teia, como uma aranha paciente. Certo dia, ao chegar na casa de Dona Rosa para uma entrega, ele foi recebido com um convite inesperado. Ela o chamou para entrar, como já havia feito antes, mas dessa vez o tom era mais urgente,
quase imperativo. Sem saber como recusar educadamente, Ricardo entrou na sala imensa, onde o luxo de cada detalhe parecia amplificar a sensação de desconforto. Ela o guiou até o sofá de couro macio, onde se sentou ao seu lado, mais perto do que ele gostaria. Ricardo, eu tenho pensado muito na nossa conversa, começou Dona Rosa, cruzando as pernas de forma calculada, seu olhar fixo no dele. Você sabe que eu poderia te ajudar a melhorar sua vida, não é? A da sua mãe. Eu vejo o quanto você se esforça. Não é justo que você continue assim, quebrando o corpo por tão pouco. A oferta, dessa vez, não era apenas uma questão de emprego. Ricardo sentiu a mudança no tom, na proximidade, na forma como ela falava. Havia uma intensidade no ar, um peso que parecia sufocar qualquer saída fácil. Ele tentou desviar a conversa, buscando um caminho mais seguro, mas Dona Rosa não parecia disposta a recuar. Eu aprecio muito o que a senhora está dizendo, mas acho que o trabalho no mercadinho me ensina coisas que são importantes para mim. Ricardo tentou manter a calma, mas o nervosismo era palpável. Dona Rosa o interrompeu, rindo levemente. Você é um jovem inteligente e muito capaz, Ricardo. Pode conseguir muito mais do que isso. Comigo, você não precisaria mais se preocupar com nada. A última frase veio carregada de um significado que deixou claro que aquela não era apenas uma proposta de trabalho. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele não podia mais ignorar a direção que aquela conversa tomava. Dona Rosa não estava apenas interessada em suas qualidades profissionais. Havia algo mais, algo que ele não queria aceitar, mas que estava se tornando evidente. Dona Rosa, com todo respeito, eu não sei se entendi o que a senhora quer dizer. Ricardo tentou, em vão, esconder o desconforto. Ela sorriu, dessa vez de forma mais lasciva, como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Você sabe, Ricardo. Sabe exatamente o que eu quero dizer. Sua voz soava quase como um desafio. E acredite, pode ser muito bom para nós dois. O jovem sentiu o sangue subir ao rosto. Ele estava preso. Sabia que uma recusa poderia ser perigosa, afinal, Dona Rosa era uma mulher poderosa. Mas ceder? Isso violaria todos os princípios que seu pai e sua mãe haviam lhe ensinado. Sua moral era inabalável, mas naquele momento, ele sentiu o peso da tentação e do medo de perder tudo. Ele se levantou abruptamente, seu corpo tremendo de nervosismo e constrangimento. Me desculpe, Dona Rosa, eu preciso ir. Sua voz estava trêmula, mas decidida. Dona Rosa, agora com uma expressão de surpresa, não esperava aquela reação. Tentou alcançá-lo, mas ele já estava na porta, deixando a mansão às pressas, o coração batendo no peito como um tambor descompassado. Ricardo voltou para casa com a mente em turbilhão. O que havia acabado de acontecer? Como ele deveria lidar com isso? Sabia que Dona Rosa não o deixaria em paz tão facilmente. Ela era uma mulher acostumada a conseguir o que queria, e Ricardo, mesmo sem querer, havia se tornado um objeto de desejo em sua vida solitária. Ao chegar em casa, ele tentou se acalmar, mas a presença de sua mãe, que o esperava na mesa de jantar, só o fez sentir mais o peso da situação. Como ele poderia contar aquilo a ela? Como poderia explicar que o trabalho que poderia resolver seus problemas financeiros também era uma armadilha para destruir sua integridade? Naquela noite, Ricardo quase não dormiu. A proposta de Dona Rosa parecia perseguir seus pensamentos como uma sombra, e ele sabia que estava à beira de uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Ceder à tentação significaria abandonar tudo o que ele acreditava. Resistir, no entanto, significava enfrentar uma inimiga poderosa e possivelmente perder tudo o que havia conquistado. Dias se passaram e, como esperado, Dona Rosa continuou a pressionar. Telefonemas começaram a se tornar mais frequentes, e as entregas, que antes eram rotineiras, agora pareciam carregadas de tensão. Ricardo sabia que estava em uma encruzilhada. Cada encontro com Dona Rosa era um teste de sua força de vontade, e ele sentia que a linha entre sua resistência e a tentação ficava cada vez mais tênue. Um dia, enquanto fazia mais uma entrega, ele recebeu um bilhete escondido entre as sacolas. Nele, Dona Rosa havia escrito: Você sabe o que eu quero, e eu sei o que você precisa. A escolha é sua, mas saiba que as portas podem se fechar para sempre. A mensagem, embora sutil, era clara. Dona Rosa estava dando um ultimato. E,
Pela primeira vez, Ricardo percebeu que sua recusa poderia ter consequências reais. Capítulo 3 – O preço do silêncio. Ricardo não conseguia tirar o bilhete da cabeça. A cada vez que lia aquelas palavras, sentia o peso da ameaça velada. Dona Rosa não era uma mulher que aceitava a palavra não com facilidade. Ela estava acostumada a conseguir o que queria, e Ricardo sabia que sua recusa não seria aceita de forma tranquila. Agora, mais do que nunca, ele sentia-se preso em uma teia de poder e desejo, uma trama cuidadosamente tecida pela mulher mais influente que ele conhecia. Os dias se arrastavam, e a pressão era palpável. No mercadinho, Ricardo começou a notar olhares curiosos e comentários sussurrados pelos colegas. Ele não sabia se eram apenas impressões suas ou se a situação com Dona Rosa já havia chegado aos ouvidos de outros, mas o desconforto crescia. A ideia de perder o emprego e a reputação o corroía, ao mesmo tempo em que lutava contra o desejo de preservar sua integridade. Dona Maria, como sempre, permanecia alheia ao turbilhão que se passava na vida do filho. Ela continuava seu trabalho árduo, sem perceber a mudança no comportamento de Ricardo. Ele havia se tornado mais introspectivo, suas respostas curtas e evasivas, e evitava os momentos de conversa que antes compartilhavam a mesa de jantar. Ele não queria que a mãe soubesse do que estava acontecendo, não queria preocupá-la. Afinal, como ele poderia explicar que a mulher rica e poderosa para quem ele fazia entregas estava transformando sua vida em um pesadelo? Naquela semana, a decisão parecia inevitável. O bilhete de Dona Rosa, escondido entre as sacolas de compras, fora uma advertência. Ela estava deixando claro que não aceitaria a resistência de Ricardo sem tomar medidas. Ele sabia que precisava enfrentá-la, mas como? A cada encontro, o jogo de poder entre eles se tornava mais evidente. Dona Rosa estava disposta a cruzar qualquer limite para tê-lo, e Ricardo sabia que recusar poderia significar não apenas perder o emprego, mas também arruinar sua vida. O confronto inevitável. Certa tarde, após uma longa jornada de trabalho, Ricardo recebeu um telefonema. Era Dona Rosa. A voz dela, suave, escondia a tensão do momento. Ela não estava pedindo, estava exigindo que ele fosse até sua casa naquela noite. A urgência no tom era inconfundível. Ricardo sabia que aquele encontro seria decisivo. Se ele não comparecesse, as consequências poderiam ser ainda piores. À medida que o sol se punha, Ricardo caminhou em direção à casa de Dona Rosa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivesse sendo puxado por um destino do qual não conseguia escapar. Quando chegou à grande mansão, o ar parecia mais denso, como se a própria casa estivesse ciente da gravidade da situação. Dona Rosa o aguardava no grande salão, com as luzes suavemente baixas e o ambiente cuidadosamente preparado. Ela estava vestida de maneira elegante, mas o sorriso que exibia revelava a natureza calculista por trás de sua fachada acolhedora. Assim que Ricardo entrou, ela o observou por um longo momento, antes de se aproximar lentamente. Ricardo, pensei muito sobre nós, começou ela, sua voz um sussurro sedutor que ressoava pelo cômodo. Eu sei que você é um jovem orado, mas há momentos em que precisamos tomar decisões difíceis para o nosso próprio bem. Ricardo ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Sentia-se como um peão em um jogo que não queria jogar, mas do qual não conseguia escapar. O que você quer de mim, Dona Rosa? Perguntou, finalmente, sua voz carregada de exaustão. Ela se aproximou ainda mais, seu olhar fixo no dele. Eu quero o que já deixei claro, Ricardo. Quero você. Não estou pedindo muito, apenas que você aceite o que estou oferecendo. Em troca, você terá tudo o que sempre quis. Não haverá mais dificuldades, nem para você, nem para sua mãe. Ricardo engoliu em seco. O que ela oferecia era tentador, mas à custa de sua dignidade, de sua moral. Ele se lembrava das lições de seu pai, do homem orado que sempre lhe ensinou a manter sua integridade intacta. E agora, ali estava ele, confrontado por uma escolha que poderia destruir tudo pelo que ele sempre lutou. Eu não posso, disse Ricardo, com dificuldade. O que a senhora está pedindo não é certo. Dona Rosa estreitou os olhos. O sorriso desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de frustração. Você acha que tem escolha, Ricardo? Perguntou ela, sua voz mais fria agora. Eu dei a você todas as oportunidades, e você insiste em recusar. Você é esperto, sabe o que acontece com quem me desagrada.
As palavras dela eram uma ameaça clara. Ricardo sabia que Dona Rosa tinha poder, influências que ele jamais poderia enfrentar sozinho. Se ele continuasse a resistir, poderia perder tudo, não apenas o emprego, mas também a chance de continuar ajudando sua mãe. Ele estaria arriscando o futuro de ambos. Mas ceder significaria abandonar tudo o que ele acreditava, tudo o que o mantinha de pé. Eu não posso, repetiu ele, mais firme agora. Dona Rosa o encarou por um longo momento, seu olhar carregado de decepção e raiva. Então, ela se levantou e caminhou até uma mesa próxima, onde pegou um envelope. Ela o jogou aos pés de Ricardo. Eu avisei, Ricardo, disse ela, agora sem qualquer vestígio de cordialidade. Isso é o que acontece quando você decide cruzar meu caminho. Ricardo, confuso, pegou o envelope e abriu-o com mãos trêmulas. Dentro, havia fotos. Fotos dele e de sua mãe. Fotos que claramente haviam sido tiradas sem o conhecimento de nenhum dos dois, enquanto seguiam suas rotinas diárias. Ele olhou para Dona Rosa, o pavor crescendo em seu peito. Isso é só o começo, disse ela, sua voz gélida. Você não tem ideia do que sou capaz. Não me force a destruir sua vida. Ricardo sentiu o peso da ameaça. Dona Rosa estava disposta a tudo para conseguir o que queria, e agora ele entendia que estava em uma posição muito mais perigosa do que imaginava. A escolha impossível. Ricardo saiu da casa de Dona Rosa com o coração pesado. As fotos no envelope eram uma prova do poder que ela tinha sobre ele. Agora, mais do que nunca, ele se via preso entre duas escolhas impossíveis: ceder à tentação e sacrificar sua dignidade ou continuar resistindo e arriscar perder tudo o que havia conquistado, inclusive a segurança de sua mãe. Naquela noite, ele caminhou pelas ruas da cidade, refletindo sobre seu futuro. Cada decisão que ele tomava parecia errada. Cada caminho que ele vislumbrava parecia levar à destruição de algo que ele valorizava. Ele estava à beira de um abismo moral, e a escolha que tomaria naquele momento poderia definir o resto de sua vida. Finalmente, ele chegou em casa. Dona Maria já estava dormindo, exausta do trabalho, e Ricardo se sentou à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Ele não sabia o que fazer. O peso das expectativas, das ameaças e da tentação era demais para suportar. Ele sabia que precisaria tomar uma decisão logo. Dona Rosa não esperaria para sempre, e as consequências de sua escolha estavam cada vez mais claras. Mas Ricardo também sabia que, independentemente do que acontecesse, ele precisaria encontrar uma maneira de preservar sua honra, mesmo que isso significasse enfrentar o poder imenso de Dona Rosa. No fundo de seu coração, ele sabia que seu pai, aquele homem simples e honrado, esperaria que ele fizesse a escolha certa. Mesmo que o preço fosse alto, mesmo que a tentação fosse esmagadora, Ricardo sabia que a única maneira de sair daquela situação com a cabeça erguida era seguir os princípios que haviam sido incutidos nele desde pequeno. E assim, em meio ao silêncio da noite, Ricardo decidiu. Não importava o que acontecesse, ele não venderia sua alma. Ele enfrentaria as consequências, qualquer que fosse o custo. Capítulo final: o confronto decisivo. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelos passos lentos e pesados de Ricardo, que caminhava pela cidade. A decisão que havia tomado não era fácil, mas era a única que ele conseguia suportar. Havia passado a noite inteira refletindo sobre as palavras de Dona Rosa e o impacto que ela poderia ter em sua vida e na de sua mãe. O poder que aquela mulher exercia era inegável, mas Ricardo sabia que ceder à tentação seria o mesmo que trair tudo o que ele acreditava e desonrar a memória de seu pai. Quando o sol começou a despontar no horizonte, Ricardo já havia tomado sua decisão final. Ele sabia que precisava falar com Dona Rosa mais uma vez, mas desta vez, seria ele quem definiria os termos. Era um caminho perigoso, mas ele não tinha mais nada a perder. Era uma questão de honra. O encontro final. Ricardo voltou à casa de Dona Rosa no início da tarde. Desta vez, ele não se sentia como um rapaz confuso, mas como alguém que sabia o que precisava ser feito. As mãos estavam firmes, e o coração, ainda que pesado, pulsava com convicção. Ele não estava ali para implorar, mas para deixar claro que seu caráter não estava à venda. Quando o empregado levou-o até a sala de estar, Dona Rosa o aguardava, elegantemente sentada em sua poltrona favorita. Ao ver Ricardo entrar, ela esboçou um sorriso, como se já tivesse previsto aquele encontro. Sua expressão sugeria que acreditava ter o controle total da situação, como sempre.
Eu sabia que você voltaria, Ricardo, disse ela, com a voz suave e carregada de certeza. Achei que você reconsideraria a minha proposta. Não posso negar que estou satisfeita em vê-lo. Ricardo permaneceu de pé, encarando-a. As palavras dela soavam como uma armadilha, mas ele não estava mais disposto a ser um joguete em suas mãos. Dona Rosa, eu vim aqui para deixar uma coisa bem clara, começou Ricardo, a voz firme, sem hesitação. Eu nunca vou aceitar o que a senhora está me pedindo. Eu tenho minha dignidade, e não vou vender isso por nada. O sorriso de Dona Rosa se desfez lentamente. Ela não estava acostumada a ser desafiada, muito menos por alguém como Ricardo, um jovem humilde da favela. Havia uma frieza em seu olhar agora, uma percepção de que as coisas poderiam não seguir o curso que ela esperava. Está me dizendo que prefere jogar sua vida fora, Ricardo? Perguntou ela, sua voz assumindo um tom de incredulidade. Eu posso destruir você. Posso acabar com seu emprego, posso arruinar sua reputação. E você acha que sua moral vai te proteger disso? Ricardo engoliu em seco, mas não recuou. Ele sabia que Dona Rosa tinha o poder de cumprir suas ameaças, mas algo dentro dele o impedia de ceder. Ele se lembrou das palavras de seu pai, do homem simples que o havia criado para nunca baixar a cabeça, não importa o quão difíceis fossem as circunstâncias. Prefiro perder tudo do que me perder, Dona Rosa, respondeu ele. Se a senhora quiser destruir minha vida, vá em frente. Mas eu não vou trair quem eu sou. Por um momento, o silêncio pairou entre eles, pesado e tenso. Ricardo podia sentir o olhar de Dona Rosa sobre ele, tentando decifrá-lo, talvez até reavaliando suas próprias estratégias. Ela sempre soubera manipular os homens ao seu redor, mas ali estava Ricardo, uma exceção inesperada. Você tem coragem, Ricardo, admitiu ela, finalmente, levantando-se da poltrona e caminhando até ele. Mas coragem não vai te salvar do mundo real. Você acha que ser honrado vai te garantir um futuro? O mundo não funciona assim. Eu posso te dar o que você precisa, basta dizer sim. Ela se aproximou, colocando as mãos no rosto de Ricardo de maneira quase maternal, mas havia uma intensidade em seus olhos que fazia o gesto parecer ameaçador. Ricardo permaneceu imóvel, mas sua mente fervilhava. Ele sabia que a próxima resposta seria definitiva. A única coisa que eu preciso é manter minha integridade, respondeu Ricardo, retirando as mãos dela de seu rosto com delicadeza. E isso, nem a senhora, nem ninguém pode me dar. Eu mesmo conquisto. Dona Rosa deu um passo para trás, os olhos faiscando de raiva e decepção. Ela havia subestimado o caráter de Ricardo e agora entendia que não poderia quebrá-lo tão facilmente. Mas se não poderia tê-lo, então o destruiria. Essa era a sua única alternativa. Se é assim que você quer, Ricardo, então está feito. Não me procure mais, disse ela, com frieza. E prepare-se para lidar com as consequências. Vou garantir que você nunca mais tenha uma oportunidade nesta cidade. Agora, saia. Ricardo sabia que aquelas palavras não eram vazias. Dona Rosa tinha o poder e a influência para fazer exatamente o que estava prometendo. Ele sairia dali com a certeza de que sua vida mudaria para pior, mas, ao mesmo tempo, sentia uma leveza que não experimentava há semanas. Ele havia feito o que era certo. A queda. Nos dias que se seguiram, Ricardo enfrentou as consequências de sua decisão. Não demorou muito para que ele perdesse o emprego no mercadinho. Boatos começaram a circular entre os moradores da Zona Sul, e logo, Ricardo estava completamente isolado. As portas antes abertas começaram a se fechar, e ele passou a sentir o peso da decisão que havia tomado. Na favela, o rumor sobre sua demissão se espalhou. Dona Maria ficou perplexa com a situação, mas Ricardo, em sua angústia, manteve silêncio sobre o verdadeiro motivo. Não podia expor sua mãe àquela realidade cruel. Ele carregaria o fardo sozinho. Com o tempo, o dinheiro começou a escassear, e a vida ficou ainda mais difícil. Ricardo procurava emprego em todo lugar, mas as promessas de Dona Rosa se cumpriam. Seu nome estava manchado, e ninguém estava disposto a lhe dar uma chance. Um novo caminho. Certa manhã, enquanto estava sentado na praça tentando pensar em uma saída, Ricardo foi abordado por um homem. Ele era bem vestido, de meia idade, e olhou para Ricardo com um interesse curioso. Você é Ricardo, certo? Perguntou o homem.
Ricardo assentiu, desconfiado. Soube o que aconteceu. Não se preocupe, não estou aqui para te oferecer esmolas ou te julgar. Eu sou advogado, e há algo que você deveria saber. Ricardo franziu a testa, intrigado. O homem se apresentou como Carlos Andrade, um advogado conhecido por defender causas ligadas aos direitos trabalhistas e à justiça social. Dona Rosa pode ter dinheiro e influência, mas ninguém está acima da lei, disse Carlos. Eu sei o que ela fez com você, e acredito que podemos fazer algo a respeito. Ricardo olhou para o homem, sem acreditar. Depois de tudo o que havia passado, a ideia de lutar contra Dona Rosa parecia impossível. Mas, ao mesmo tempo, aquilo era uma luz no fim do túnel. E como eu poderia lutar contra alguém como ela? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de descrença. Você não estará sozinho, respondeu Carlos. E, mais importante, você tem a verdade ao seu lado. Dona Rosa cometeu um crime ao te assediar e depois te destruir por não ceder. Eu posso te ajudar a expor isso. Ricardo ponderou por um momento. Ele sabia que enfrentar Dona Rosa seria perigoso, mas, ao mesmo tempo, não podia continuar vivendo nas sombras do medo. O advogado lhe oferecia uma chance, uma oportunidade de justiça, e talvez, de finalmente recuperar a vida que ele havia perdido. Vamos fazer isso, disse Ricardo, finalmente, com uma determinação renovada. Não vou deixar ela destruir mais ninguém. O recomeço. Com a ajuda de Carlos, Ricardo entrou com uma ação judicial contra Dona Rosa. O processo foi demorado, mas a verdade começou a emergir. A poderosa empresária, que por tanto tempo havia controlado as pessoas ao seu redor com ameaças e manipulação, foi finalmente exposta por seus crimes. Ricardo não apenas conseguiu limpar seu nome, mas também ajudou a revelar o lado obscuro de uma mulher que por tanto tempo esteve acima da lei. Ricardo sabia que a luta não seria fácil, mas, com o apoio de Carlos e de outros que acreditavam na causa, ele conseguiu transformar sua história. Ele ainda carregava as cicatrizes do que havia passado, mas agora, mais do que nunca, sabia que havia tomado a decisão certa. A dignidade, afinal, não tinha preço.